Bom, então vamos analisar primeiro a corrente em cada resistor, tá? Ou seja, vamos ver, vamos analisar o papel de um amperímetro. Vamos lá, botar um amperímetro aqui para medir a corrente desse resistor, depois um amperímetro aqui para medir a corrente desse resistor, e aqui, né? Ou seja, vamos fazer o exercício de verificar a corrente elétrica aqui em todos os trechos do circuito, tá? Bom, na verdade, então, eu tenho a tensão V em volts, eu tenho várias resistências, e a minha pergunta é, aliás, o meu objetivo é saber a corrente elétrica. Bom, assim, né, a relação entre tensão, resistor e corrente é a relação de Ohm. Quem vê, ri. Só que eu tenho várias resistências e eu quero na fórmula descobrir a corrente elétrica do circuito, né? A corrente que sai aqui, original. Só que eu preciso pegar eu preciso pegar todas essas resistências e transformar elas em uma única resistência que equivale a essas quatro, tá? Então antes de mais nada, vamos fazer o cálculo da resistência equivalente. Então, essa aqui está no circuito e no fio, e esse fio sofre uma divisão aqui. Então, esse trecho está em paralelo com esse aqui. Esse trecho é paralelo com esse trecho. Só que nesse trecho eu tenho duas resistências em série. Então, por mais que você queira fazer o cálculo para esse trecho aqui em paralelo, eu não consigo contemplar essas resistências porque estão em série dentro de um paralelo. Então, agora eu vou começar pelo cálculo da resistência equivalente desses dois aqui que estão em série e não tem mais ninguém atrapalhando. Está em um trecho do paralelo. Então essas duas aqui é simplesmente a soma, né? E aí essa corrente, vamos fazer aqui tipo um rascunhozinho, tá? Então o que eu tenho? Aqui é de 3. Ops, não tá bom aqui não. Aqui é de 3 e eu vou fazer a resistência equivalente dessas duas. A soma vai dar 6. Aqui eu tenho a de 2. Ok, agora eu tenho aqui o trecho em paralelo com uma resistência e o outro trecho em paralelo com mais uma. Vou fazer agora a resistência equivalente, outro rascunhozinho, tá? Para cá. Vou condensando passo a passo. Essas duas vão virar uma só, que vai ser, vamos lá, fazer aqui um cálculozinho de rascunho. A fórmula é 1 sobre REC, né? É a segunda REC agora aqui que eu estou fazendo. É igual a REC 2. Aqui foi a REC 1, né? Não, desculpa. Aqui foi a REC 1. Essa 6 aqui. REC 1, 6. Então, 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Então, 1 sobre a REC 2 vai ser 6 sobre 3. Então, a REC 2 é igual a 2 ohms. Então, aqui vale 2 ohms. A equivalência dessas duas aqui. Opa, agora 2 ohms em série com 2 ohms. Vou fazer mais uma condensação. De novo, agora a terceira REC, né? Agora está em série. Essa está em série com essa. Vai ser simplesmente a soma 4 ohms, tá? Então a REC do meu circuito todo, que é essa aqui, né? A minha REC total, minha REC final, é de 4 ohms. Opa, então a tensão é de 12 volts. A REC total, né? REC total do circuito é de 4 ohms. Aí eu consigo descobrir o valor da corrente elétrica pela lei de Ohm. Então a corrente elétrica vai ser 3 amperes. Tá?
já que eu fiz os cálculos todos, tudo aí. Se você quiser anotar os cálculos, dá um pause, porque eu vou apagar aqui, tá? Eu preciso de espaço e aqui no meu estúdio improvisado eu tenho pouquíssimo espaço. Botando aqui de novo, acabei apagando, 12 volts. Então eu descobri que a corrente do meu circuito aqui, opa, olha o terremoto, a corrente aqui do meu circuito é de 3 amperes, corrente original, que sai aqui do meu gerador devido a essa demanda aqui de resistores. Muito bem. E aí, vamos lá. Qual é a corrente elétrica que passa aqui nesse circuito? Olha, saiu daqui 3 amperes. Os 3 amperes passam aqui inteirinhos. Então aqui eu tenho 3 amperes passando por esse resistor, tá? Agora olha só, vamos aplicar a lei de Ohm aqui nesse local. Como assim nesse local? Observando apenas a resistência e a corrente elétrica. Porque se eu tenho resistência e corrente elétrica, eu consigo descobrir a tensão. E o que significa tensão aqui? Ó, vamos fazer. Quem vê, ri. Só que eu vou aplicar, não vou aplicar a REC, eu vou aplicar a resistência desse ponto. Então, com isso, se eu tenho a resistência do ponto e eu tenho a corrente, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir quantos volts esse resistor consome. Consome 6 volts, tá? Só esse cara aqui consome 6 volts, ok? Como é que é isso? Né? Se o circuito está conectado a uma bateria de 12 volts, é porque ele está em série, ok? Tá, e daí que ele está em série? E daí que, olha só, diferença de potencial, 12 volts desse potencial para esse potencial. Esses 12 volts, ou seja, essa diferença de potencial, se aplica a essas extremidades. Então, olha só, vou fazer o caminho da diferença do potencial positivo e o caminho do potencial negativo. O potencial positivo, ele vem até aqui. E o potencial negativo, ele vai até aqui. Então, entre esse trecho e esse trecho aqui, entre esse ponto do circuito e esse ponto, até eu encontrar resistores, ou seja, dispositivos que vão consumir esses 12 volts, né? Eu tenho aplicado aqui, daqui até aqui, uma diferença de 12 volts. Então esses 12 volts vão se dividir, uma parte para cá, tá? E outra parte para cá. Ah, mas eles se dividem aqui, aqui e aqui? Vamos ver. Agora eu estou pegando, ó, esse ponto, depois desse resistor, e esse ponto. Vem até aqui, né? Ok? Então, a diferença de potencial daqui para cá, olha só, é a mesma daqui para esse resistor aqui? É a mesma, né? Esse ponto, pega o início desse trecho e o início desse. Esse ponto, pega o início desse resistor e o início desse. Então aqui vai receber a mesma tensão que aqui, tá? Entretanto, esse resistor vai receber uma tensão dividida com esse, tá? Já esse resistor vai receber a tensão total nele, ok? Então, para a gente verificar o consumo em volts de cada resistor do circuito, a gente tem que ver a diferença de potencial. Se a diferença de potencial é a mesma nos pontos, tá? Bom, vamos continuar calculando, ok?
que aí a gente vai entendendo com os cálculos. Já sei a corrente elétrica que passa por esse cara e já sei que esse cara consome 6 volts, utilizando a lei de Ohm. Vamos agora para o próximo. Quando a corrente elétrica chega nesse ponto, né, a 3 amperes atravessa esse resistor. A partir desse ponto eu tenho uma divisão para corrente elétrica I1 e I2, tá? Muito bem. Então, agora nós temos a corrente elétrica dividida. Quanto que vai para cada lado? Não sei ainda, tá? Mas nós vamos descobrir. Bom, 6 volts foram consumidos aqui. Dos 12 que se distribui para o circuito todo. Se 6 ficou aqui, quantos volts sobram para ser aplicado aqui? Sabendo que já consumiu 6 aqui. Se eu tenho um total de 12, sobra para cá 12 volts. Tá? Oh, perdão, errei feio. 6 volts. 6 volts agora vão alimentar isso aqui. Ok? Muito bem. Então, 6 volts alimentando isso. Agora nós vamos calcular. Em relação a esse resistor aqui, nós sabemos que ele é alimentado por 6 volts. Nós temos a resistência e nós vamos descobrir o que? A corrente que o atravessa. Então, em relação a esse aqui, nós vamos aplicar a lei de Ohm. U é igual a... U não, estou falando V, né? Quem vê é Ri. A tensão que alimenta aqui é 6 ohms. A resistência é de 3. A corrente elétrica do I2, né? Eu chamei de I2 a corrente que vem para cá. I2 vai ser o valor de 2 amperes. Opa! Então aqui vem 2 amperes. Muito bem. A corrente do circuito original não era 3? Dos 3 amperes, se 2 vieram para cá, quantos amperes foram lá para cima no I1? Você já consegue fazer de cabeça, né? Era 3. Passou 2 amperes para cá, então aqui só pode ter 1 ampere indo para esse lado. Vamos verificar isso matematicamente? Esse trecho aqui, fazendo a equivalência desse trecho aqui, tinha dado quanto mesmo? 6 ohms, né? Então, quem vê? Ri. Aqui é 6 volts, diferença de potencial aqui, 6 volts. Esses mesmos 6 volts, é a mesma diferença de potencial para cá, para esses dois resistores, para esse trecho, né? Então, 6 volts é igual a resistência equivalente, 4 mais 2, 6, e a corrente elétrica I é igual a 1 ampere, viu? Por 2 métodos. Eu fiz pela diferença da corrente original com a corrente desse trecho e fiz pela lei de Ohm, tá? Só que essa corrente I1, que vale 1 ampere, ela tem um valor aqui, passando por esse resistor. E qual o valor da corrente elétrica nesse resistor? Aqui é simplesmente igual, tá? Quando as resistências estão em série, a corrente é igual, tá? Quando elas estão em paralelo, a corrente é diferente, ok? Já a tensão, a diferença de potencial, funciona de forma inversa. Se eu estou com o circuito em paralelo, a tensão é igual. Se eu estou com o circuito em série, a tensão é diferente, é dividida, tá? Não necessariamente ao meio.
Vamos fazer outros exemplos.